Fala pessoal, aqui na Neoquímica o Corinthians venceu o Barra de Santa Catarina por 1-0 pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Uma partida que na ida o técnico Fernando Diniz poupou alguns jogadores, veio com um time mais misto, vamos dizer assim. Já para o jogo de hoje não, o técnico Fernando Diniz entrou com um time praticamente completo, titular. Apenas 2 jogadores foram poupados, que foram Matheus Bidu e Raniel, e o restante força máxima, com Yuri Alberto, com Rodrigo Garro, com Mateuzinho, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e companhia. Força máxima que não foi traduzida em campo, né? Apesar dos principais nomes, do volume de jogo e das chances que o Corinthians criou, o placar magro de 1-0 não representa o que foi o jogo. O Corinthians teve mais posse de bola, criou mais, só teve dificuldade para concluir. Esse eu acho que foi o grande detalhe do jogo de hoje. Acho que o Corinthians tem um pouco daquela questão, sim, de construímos um placar fora de casa. O adversário claramente é um adversário mais fraco. Não estou dizendo que foi falta de respeito do Corinthians, em nenhum momento isso aconteceu. Mas era óbvio que o adversário era o adversário mais fraco, limitado. Tanto que nas chances que o Barra teve de contra-atacar, não foi eficiente, não conseguiu criar grandes chances, porque não conseguia. O Hugo Souza, me lembro de no primeiro tempo ter feito uma defesa que não foi defesa. Foi em cima dele a bola, ele só encaixou. Então o Corinthians aproveitou a chance, não conseguiu aproveitar a chance que teve. O Yuri Alberto na primeira etapa teve uma chance, perdeu. O Rodrigo Garro acertou a trave em cobrança de falta. O goleiro Everton do Barra, para mim, no nosso relato de jogo aqui no lance, eu destaquei ele como o melhor em campo, porque ele foi o jogador que, se o Barra, até os 40 minutos mais ou menos da segunda etapa, estava vivo no jogo e, apesar de não criar grandes chances ofensivas, tinha chance ainda de tentar alguma coisa e levar o jogo para os pênaltis, muito passava-se pelo goleiro Everton, que fechou o gol aqui na Neoquímica Arena e impediu que o Corinthians construísse um placar mais elástico. Já no segundo tempo, o Corinthians se soltou um pouco mais. O Diniz não mudou, tá? Do primeiro para o segundo tempo. O Diniz não mudou. Ele só foi mudar a partir dos 10 minutos. Aí ele colocou o Caio César, depois que veio o Labiade. E ele tentou mudar um pouco mais o time. Acho que não foi nem a questão das peças, acho que foi mais a forma como o Corinthians lidou o jogo de hoje. Repito, não é salto alto, não estou dizendo que foi salto alto, né? Mas foi uma partida que o Corinthians claramente sabia que o adversário tinha uma fragilidade. Fora de casa o Corinthians construiu o placar, então hoje o Corinthians estava um pouco mais devagar, sim, é inevitável não dizer isso, na partida de hoje. Então na segunda etapa o Corinthians teve outras chances, o Garro em cobrança de falta teve novas chances, o Gabriel Paulista numa finalização de fora, numa bomba de fora, acertou a trave, Breno Bidon também em finalização de fora, o goleiro Everton pegou. De tanto insistir, o Corinthians conseguiu abrir o placar com o Yuri Alberto recebendo o passe dentro da área, dando um tapinha por cima do goleiro Everton, aí sim vencendo o goleiro Everton, abrindo o placar para o Corinthians. Gol importante para ele também, a gente vai falar já já disso, mas para a gente fechar aqui e amarrar a questão do jogo, placar aberto e fechado, vamos dizer assim, 1-0 no jogo de hoje, 2-0 no agregado e classificação garantida às oitavas de final da Copa do Brasil, ao lado de outros clubes, como os rivais Palmeiras e Santos, como o Cruzeiro, como Atlético Mineiro, como Chapecoense e outros clubes que avançaram de fase também na Copa do Brasil. Por que o gol foi importante para o Yuri Alberto? Ele encerrou um jejum de 9 partidas sem marcar, estava numa sequência grande, é a segunda pior sequência dele sem marcar com a camisa do Corinthians. Jogo importante para ele marcar, colocou a bola na rede, dá um alívio para ele, que com certeza vinha se cobrando, né, por conta dessa sequência ruim sem marcar. E o Alberto garantiu aqui o placar para o Corinthians. Agora os jogadores deixa eu mostrar ali, ó, os jogadores já foram embora, já deixaram ali o gramado, os torcedores agora, também a grande maioria já foi, aqui nas organizadas os torcedores estão indo embora. É isso, né? O Química Arena esvaziando após a vitória do Corinthians por
1-0 e 2-0 no agregado, o Corinthians avança de fase na Copa do Brasil.